Hoje nós vamos fazer um ensaio Smash Cake externo. E isso traz alguns cuidados especiais em relação à luz. Então, o primeiro ponto é que a gente gostaria de fazer uma fotografia com menos profundidade de campo. O que isso quer dizer? Eu vou abrir minha lente em 2.8, 2.2 para trazer o desfoque. Quando eu faço isso, entra mais luz na minha câmera, porque eu estou abrindo a minha lente. E o que acontece? A sua foto fica muito clara. Então você precisa escurecer o ambiente. Então a gente vai usar uma velocidade mais alta para escurecer. E a minha foto vai ficar também muito escura. Então a gente vai trazer um flash para poder preencher essa sombra. E para isso a gente vai usar um flash a bateria, para que a gente possa, porque aqui a gente não tem nenhuma tomada, né? Ele é um flash de 600 watts e ele faz high sync, ou seja, ele consegue sincronizar com a câmera usando uma velocidade alta. Nesse caso a gente vai usar 1/4000 de velocidade. Para o ISO a gente vai usar ISO 100, mais ou menos, entre 100 e 300, e aí vai depender das condições do sol, porque o ensaio externo, a luz não é a mesma, não tem uma constância. Uma hora entra uma nuvem, o sol fica mais forte, o sol fica mais fraco, então eu preciso sempre medir e olhar essas variações e mudar a regulagem da câmera. Então assim, não existe uma receita de bolo, a gente vai vendo conforme o sol vai mudando. E aí a gente resolveu fazer 2 setups de luz. Um vai ser com a criança no sol, a gente vai posicionar ela contra o sol para que o sol faça uma luz de recorte, e na frente a gente vai usar o flash para poder preencher essa sombra, já que estamos fazendo no contraluz. E o outro setup vai ser colocar o bebê na sombra. E aí, na sombra também vai faltar um pouco de luz e a gente vai usar o flash para preencher essa sombra. E por que eu não vou fazer um setup com o bebê de frente para a luz? Porque a luz do sol está muito forte hoje e aí, mesmo que não esteja tão forte, a tendência das pessoas é de fechar o olho, principalmente as crianças. Então fica aquela foto com um olhinho assim e acaba incomodando. Então é mais interessante eu colocar a pessoa ou o bebê contra a luz, que eu vou ter um recorte bonito, uma luminosidade no cabelo, e aí eu uso o flash para preencher. Cadê essa menina? Cadê? Isso. Pezinho. Aê. Muitas felicidades. Mais um. Eu vou pegar você. Ah! Ai, que coisa! Ah! Eu vou pegar! Ah! Ficou linda! Chuva forte e a derrubou. Eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar. Bate aí, palminha. Bate. Nessa data. Cadê? Nós terminamos o ensaio agora. E uma questão sobre o ensaio Smash Cake é que nem toda criança pode gostar dessa experiência.
Ela é mais uma experiência sensorial para a criança tocar no bolo, sentir a textura, sentir o sabor, brincar. Então ela pode chorar, ela pode fazer uma cara de nojo, ela pode sorrir. E isso que é legal do ensaio, você tem várias expressões do bebê para poder registrar. E não necessariamente que ele coma o bolo. Então às vezes muitas mães ficam preocupadas, tem açúcar, tem leite, mas elas comem super pouco do bolo. É mais para colocar ali na boca e sentir ali a experiência. Mas nem toda criança gosta, né? Então a gente precisa preparar os pais dessa possível situação para que eles não fiquem frustrados, né? Que foi o que aconteceu hoje no ensaio. A bebê estava se divertindo, fez foto, brincando, mas quando chegou o bolo e ela tocou, ela não gostou, ela sentiu nojo, ela se sentiu suja e aí ela não quis mais continuar. A gente respeita o limite do bebê e para na hora que tem que parar. Então, o legal da gente criar essa situação de fazer 2 cenários é justamente isso, é um plano B, porque eu tenho a foto com a família, eu tenho a foto da criança numa coisa sem bolo, onde eu coloquei a cabaninha, coloquei a cadeirinha, então eu tenho mais variedades para os pais escolherem as fotos. E aí eu não fico dependendo do bebê tocar o bolo para que eu possa registrar. Então tudo que eu registrei antes, tudo que eu fotografei, eu tenho inúmeras fotos que vão ser muito importantes para os pais. Então eu já garanto o meu ensaio. E a questão da luz, fazer uma luz no sol e na sombra também é o diferencial, porque a percepção dos pais é que é uma foto totalmente diferente. Então isso agrega na hora de selecionar as fotos. Então o bolo é sempre no final, porque a gente, além da criança ficar toda suja, a gente sabe que se ela não quiser, o ensaio termina por aí e eu já tenho todo o meu material garantido. Nessa foto a gente já tinha tentado fazer no cenário com bolo e a gente percebeu que talvez a grama estivesse incomodando ela. Então a gente tentou colocar ela num lugar liso, então essa é uma pontezinha que é bem bonita, além de dar uma moldura para a foto. Uma foto com pouca profundidade, porque a ponte ela é longa e aí eu consigo trazer esse desfoque. E a gente tentou mais uma vez o bolo sem a grama para ver se ela não ficava incomodada. Mesmo assim ela não teve interesse em tocar o bolo, mas olha como a foto ficou bonita, com um desfoque e usando um flash em high sync. A minha velocidade foi 1/4000, eu utilizei a abertura da lente em f2.2 para trazer o desfoque e o ISO eu coloquei em 320 para trazer um pouco da luz ambiente. E esse é o resultado da foto sem tratamento e agora vocês vão ver o resultado da foto com tratamento. Para começar, nós fizemos uma foto com a família e eu gosto sempre de fazer fora do cenário Smash, porque o cenário Smash ele é feito pequeno para criança de 1 ano, então às vezes os pais ali sentados, abaixados, fica uma pose estranha para os pais e muitas vezes eles podem sair do limite do cenário. Então eu sempre prefiro fazer a foto fora do ambiente do cenário, porque também me traz uma outra opção de escolha para os pais, porque os pais têm uma percepção de foto diferente. E aí eu não fico limitada em querer enquadrar todo mundo, fazer todo mundo sentadinho, abaixado, apertadinho para caber no cenário. Essa foto que vocês estão vendo foi feita numa ponte que tinha pertinho de onde eu montei o cenário. Então eu coloquei a família contra a luz do sol, para que o sol pudesse trazer um recorte. Perceba que o brilho do sol bate no cabelo da mãe e traz um contorno bonito. E na frente, como eles estão contra a luz, eu preenchi com uma luz de flash. Para essa foto eu usei 1/4000 de velocidade, então para que o flash consiga sincronizar nessa velocidade precisa ser um flash específico de high sync. Para abertura eu usei 2.2 para trazer o desfoque e o meu ISO está em 200. Eu utilizei uma lente 50mm 1.4, mas usando a abertura em 2.2. Eu poderia também utilizar um flash speed light ao invés desse flash que faz o high sync, porque o speed light ele também faz esse tipo de sincronismo.
Só que o Speedlight, ele é um flash mais simples, então a velocidade de reciclagem dele é mais lenta. E eu estou falando de um ensaio Smash Cake que é muito dinâmico. Eu preciso fotografar com uma certa velocidade porque o bebê muda muito rápido de expressão. Então, às vezes, o meu Speedlight não vai reciclar como eu gostaria. E às vezes, dependendo da distância, dependendo do tamanho do meu Octobox ou do meu modificador de luz, pode ser que falte luz porque ele não tenha tanta potência como um flash de 600 watts, por exemplo, que a gente está utilizando. Essa foto foi feita com a criança na luz, ou seja, não foi colocada em nenhuma sombra. Então ela está com o sol está posicionado atrás dela para que traga esse recorte e na frente a gente colocou o flash com o Octobox. E veja como ficou bonito o lago com desfoque atrás. Essa foto foi utilizada uma lente 85mm 1.4, mas eu utilizei a abertura em 2.2. A velocidade está em 1/4000 e o ISO 200. E essa condição de desfoque eu só consigo fazer utilizando um flash em high sync, que foi o caso agora, ao ar livre.